João 6,60, diz que muitos discípulos ficam escandalizados com Jesus. No verso 60 e diante, o texto diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Queridos, nós, para entendermos esse texto, precisamos compreender o capítulo 6 de João. No início do capítulo, Jesus faz algo sobrenatural. Jesus multiplica pães e peixe para uma multidão. Uma multidão é alimentada com pouco que um jovem carregava. Jesus faz um milagre e todo aquele povo volta para casa. Alguns tentam ainda permanecer seguindo a Jesus, mas grande parte volta alimentado por Jesus. Um alimento físico, um alimento que saciava fisicamente as necessidades daquele povo. Porque às vezes, e sabemos disso, temos necessidades espirituais, mas quando a urgência física, quando a necessidade física bate à nossa porta, não tem como a gente dar uma palavra espiritual para alguém que está com fome. Dar uma palavra do céu para alguém que está com sede. Não tem como a gente dizer Deus te abençoe, mandar embora para casa alguém que está precisando de um prato de comida. Precisamos ter alguma ação para abençoar a vida dessa pessoa. E Jesus teve essa ação e de forma sobrenatural alimentou a multidão. No outro dia, e como já se fazia tarde, Jesus mandou os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia. E foi orar. E naquela madrugada, na noite, Jesus foi se encontrar com os seus discípulos caminhando sobre o mar. Aqueles homens logo depois ficaram impressionados e procuraram saber como Jesus chegou do outro lado da margem do mar. Se não viram ele sair junto com os discípulos de dentro do barco, não viram ele junto com os discípulos no barco quando eles saíram. Jesus então começou a perceber que muitos daqueles que o seguiam, que estavam atrás dele, estavam mais interessados no alimento, na comida, no pão que ele era capaz de multiplicar, do que em quem ele era, que era o Filho de Deus. Estavam mais interessados no alimento do que no próprio Deus ou no Filho de Deus e naquilo que ele poderia fazer espiritualmente na vida deles. Jesus, então, começa a falar a respeito de quem ele era. E ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que pode alimentar para a vida eterna.
No verso 52 em diante, no 54, ele vai dizer, olha, eu sou verdadeira comida e verdadeira bebida. Se quer ser alimentado, come da minha carne e bebe do meu sangue. Aqueles homens entenderam as palavras de Jesus de forma literal. Não estavam compreendendo o que Jesus dizia de forma espiritual. Às vezes nós pecamos, queridos, em interpretar o outro, porque entendemos o que é espiritual de forma literal e o que é literal de forma espiritual. Às vezes nós fazemos confusão, porque queremos muitas vezes interpretar as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, de acordo com o nosso momento, com a nossa situação. Aqueles homens pensaram, meu Deus, que mensagem de canibalismo é essa que Jesus está pregando? Que a gente tem que comer da carne dele, beber do sangue dele. Que discurso duro, que palavra difícil de engolir. Ora, se Jesus estivesse falando sobre isso, Jesus estaria contra a própria lei do Senhor, estaria indo contra a própria palavra de Deus que havia sido revelada já ao povo. Mas não era sobre isso que Jesus dizia. Jesus estava falando de algo muito maior. E é por isso que no verso 60, o texto que lemos, a partir desse texto vai dizer que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso. Não compreenderam o que Jesus dizia. Não estavam entendendo o que Jesus queria. Jesus estava apresentando um verdadeiro alimento, uma verdadeira comida, uma verdadeira bebida, e eles não estavam conseguindo assimilar essa comida. Dos maiores pecados do nosso tempo, é que nós temos, de alguma forma, morrido pela boca. E não só com as palavras, não só com aquilo que falamos, mas com aquilo que comemos. Hoje, o número de pessoas obesas tem aumentado assustadoramente. Até mesmo a maior questão que temos, que é o número de pessoas pobres, miseráveis, que se alimentam e que não têm o número de nutrientes básicos para sobreviver. Hoje no Brasil isso está praticamente invertido. Hoje o pobre está obeso, está gordo, porque está comendo mal. Tem alimento na mesa, mas se alimenta mal. Hoje nós temos nos alimentado mal, comido mal. E temos visto que precisamos cada vez mais saber a diferença entre o alimento verdadeiro e o alimento falso. Porque se Jesus diz que o corpo e o sangue dele era verdadeira comida e verdadeira bebida, é sinal de que existe uma falsa comida. Existe um falso alimento. Existe um alimento falsificado. Um alimento processado que muitas vezes nós temos engolido, nós temos bebido, nós temos comido, e que aparentemente é muito bom, é muito gostoso, mas que no futuro vai fazer mal para a nossa vida, mas que no longo prazo vai prejudicar a nossa saúde, mas que com o tempo nós vamos perder a nossa qualidade de vida. E quando nós formos perceber, nós vamos estar numa caminhada em que vai se tornar cada vez mais difícil voltar a ter hábitos saudáveis, voltar a se alimentar de forma educada. Essa comparação com comida verdadeira, com a comida falsa, ela é propícia para os dias de hoje, queridos, em que vemos se multiplicar inúmeros profetas, homens de Deus, homens que se dizem de Deus, mas que na realidade oferecem uma comida falsa, uma comida que não alimenta, ou uma comida que é muito gostosa no nosso paladar, mas que na realidade faz mal. Hoje em dia, quando a gente fala de comida saudável, a primeira coisa que a gente pensa deve ser alguma coisa ruim que faz bem, né? A gente pensa, tudo que é saudável é ruim, por que tem que ser? Na realidade, a gente foi perdendo o gosto dos alimentos. A gente, por estar comendo errado,
Eu aqui não posso me colocar fora dessa mensagem. Por nós comermos errado, quando a gente come a comida verdadeira, às vezes a gente fala assim, essa comida não é tão boa. Na realidade, a gente está viciado na comida errada. A gente está viciado na comida que não satisfaz, ou na que dá uma certa saciedade, mas que nos faz comer mais e mais, mais e mais, e nos viciar nessa comida que não traz boa saúde para nós. Precisamos então, queridos, identificar qual é a verdadeira comida de Deus. Qual é a comida verdadeira que Deus quer nos trazer, porque se comermos a verdadeira comida, a verdadeira bebida, nós vamos ter boa saúde. E ter boa saúde espiritual é o que Deus quer. O desejo de Deus é que estejamos bem espiritualmente, saciados, saudáveis espiritualmente. Pedro vai dizer, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por eles vá descrescendo. Esse leite racional é a palavra de Deus. Como meninos precisamos desejar o alimento verdadeiro, o alimento que traz saúde para a nossa vida espiritual. Precisamos buscar esse alimento. E esses discípulos que seguiam a Jesus, esses discípulos que estavam ao lado de Jesus, eles estavam sendo alimentados com o verdadeiro alimento. Ou alguém tem dúvida de que as palavras de Jesus eram verdadeiras? Eles estavam direto da fonte, irmãos. Estavam comendo e bebendo direto da fonte espiritual que era Jesus. Para aqueles homens, para os judeus, o grande profeta de Deus precisava mostrar algum milagre. Precisava mostrar algum sinal. E muitos sinais Jesus fez, mas nenhum deles era suficiente para convencer aquele que não queria ser convencido. Porque a realidade é que muitos se aproximam de Jesus, já dizendo, eu não vou crer. Muitos se aproximam de Jesus, já falando no coração, eu não acredito. Muitos se aproximam das palavras de Jesus com dúvidas, em primeiro lugar, e colocando pedras e impedimentos. Mas aqueles que estavam com o coração aberto, aqueles que estavam dispostos a conhecer, aqueles que jogaram por terra os preconceitos e se aproximaram de Jesus, viram que Ele é o Filho de Deus. Creram no Senhor, acreditaram no Senhor. Como Nicodemos, que creu em Deus e foi falar com Jesus ainda de noite. E Jesus disse, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa mudar de vida. E aquele homem também entendeu as palavras de Jesus de forma literal, falando, como pode? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, se eu já tenho essa idade? Às vezes não compreendemos, queremos entender, queremos conhecer as palavras de Jesus, mas não entendemos o que Ele nos diz. E aí, queridos, que nós precisamos da dependência do Espírito Santo para decifrar aquilo que Deus diz para nós, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Porque o verdadeiro alimento, em primeiro lugar, como primeira característica, ele revela aquilo que está no nosso coração. O verdadeiro alimento de Jesus para nós revela quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Com quais intenções nós nos aproximamos de Jesus. O que queremos ao nos aproximar de Jesus. Muitos daqueles homens se aproximaram de Jesus porque Ele podia fazer milagres. Se aproximaram de Jesus simplesmente porque um dia comeram um pão e uma comida no meio do deserto. Se aproximaram de Jesus e queriam ser seguidores dele. Mas a partir do momento que Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês querem comer, se vocês querem beber, comam de mim. Se alimentem de mim. Comam da minha palavra, comam daquilo que eu vos digo. Muitos desses homens deixaram de seguir a Jesus quando a intenção do coração deles foi revelada. Porque diante dessa palavra, diante de Jesus, todas as nossas intenções, queridos, são mostradas, estão nuas e patentes aos olhos de Jesus.
Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, Paulo vai dizer que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e que, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos. Fala de um tempo em que as pessoas, por não suportarem ouvir o que Jesus tem a dizer, as pessoas buscarão uma palavra que lhes agrada. Buscarão um Jesus, um alimento que traga satisfação aos seus próprios desejos. Tentarão moldar a palavra de Deus à sua vontade, ao seu querer, aos seus propósitos, e não se moldar aquilo que Deus tem a dizer. E não moldar a sua vida ao que Deus tem a revelar. E não se colocar à disposição de Deus sem receber algo em troca. Muitas vezes estamos nos relacionando com Deus dessa forma. Estamos querendo receber de Deus ou fazer para Deus para receber alguma coisa em troca daquilo que fazemos, daquilo que realizamos, do esforço que temos na casa de Deus. E queridos, Deus está nos mostrando que precisamos, em primeiro lugar, nos sujeitar à sua voz, nos sujeitar àquilo que Ele tem a se revelar ou a falar ao nosso coração. Que precisamos crer muitas vezes, quando estamos sozinhos, atravessando o barco de um lugar para o outro, de que Ele vai vir ao nosso encontro, de que Ele vai vir na hora escura da noite e vai falar conosco, vai nos dar direção, vai dizer para o vento e para o mar: calma-te, porque Ele tem poder. Ele tem poder para fazer milagres, Ele tem poder para fazer maravilhas, Ele tem poder para fazer tudo, inclusive saber o que se passa no nosso coração, inclusive saber o que se passa na nossa vida. Ele pode revelar, Ele pode mostrar. Hoje tem se multiplicado o número de pastores, ou aqueles que dividem as suas posições, aqueles que são pastores, mas são políticos. São pastores, mas são preletores, são palestrantes. São pastores, mas são motivacionais, são coaches, e nada contra. Pode se fazer algo, pode se pregar algo, ajudar as pessoas, mas a pregação da palavra, a pregação do Evangelho não pode ser substituída por uma mensagem emocional, por uma mensagem antropocêntrica, por uma mensagem em que nós vamos procurar simplesmente moldar a palavra aos desejos humanos. Não, a palavra, a mensagem vem do texto, a mensagem vem de Deus, a mensagem vem daquilo que Deus revela, não daquilo que eu quero falar, não daquilo que eu quero dizer, não daquilo que eu quero pregar, não das invenções do meu coração, não dos desejos daquilo que eu tenho, ou que eu quero dizer para as pessoas. O meu desejo de te ajudar, o meu desejo de talvez confortar o seu coração, pode ser um desejo genuíno, mas se não for submisso àquilo que Deus quer, ou se não for o que Deus quer para esse momento, eu estarei indo contrário à vontade de Deus. Eu estarei indo contra aquilo que Deus quer falar para você. Talvez o que Deus queira nos dizer é: arrependa-te. Talvez o que você precise é de arrependimento. Talvez o que você precise é se humilhar diante das mãos de Deus. Talvez a mensagem de Deus para você é: volta, se arrepende, pede perdão. E às vezes nós criamos uma outra maneira de amenizar as coisas e trazer a mensagem de Deus de forma diferente. Jesus não mediu as palavras. Jesus disse: olha, se vocês querem também continuar, façam a escolha de vocês. Se vocês querem continuar me seguindo, vocês ainda querem, mesmo diante disso. Segunda questão a segunda característica é que o verdadeiro alimento mostra quem são os descrentes. Verso 64, Jesus vai dizer: contudo, há descrentes entre vós. Olha, entre os discípulos de Jesus tem descrente.
Jesus estava falando para os discípulos. Jesus estava falando para aqueles que estavam seguindo. Olha, tem descrente entre vocês. E logo lá na frente, no final do texto de João, a gente vai ver que Tomé questiona se realmente Jesus havia ressuscitado. Ou seja, nessa caminhada com Deus, nesse nosso relacionamento com Deus, existem pessoas que caminham com Jesus, mas não creem em Jesus. Existem pessoas que leem a palavra, mas não creem na palavra. Pessoas que estão na igreja, mas não creem em Jesus. Pessoas que estão junto de Jesus, vendo os milagres que Jesus faz, vendo as maravilhas que Jesus é capaz de fazer, mas o coração delas não acredita em quem Jesus é. Ou não acredita da forma como deveria, nas coisas que Ele pode realizar. Meu irmão, só o fato de nós estarmos aqui é prova de que esse Deus é misericordioso na nossa vida. Só o fato de estarmos sentados aqui, quanta coisa Jesus já não fez por você. Quantos livramentos Deus já não te deu. De quantas situações embaraçadas você já não se colocou e Deus te tirou com o seu braço forte, com a sua mão poderosa. Oh, quem somos nós para descrermos? Quem somos nós para duvidarmos do poder desse Deus? O Deus que fez milagre no passado, Ele não só abriu o mar vermelho, Ele não só caminhou sobre as águas, Ele não só é um Deus distante, uma figura que veio a essa terra e ficou lá no passado, mas Ele é um Deus presente, que continua agindo na sua vida, que continua escrevendo a história da sua vida todos os dias, e te dá milagres, abre porta, faz maravilhas. Esse Deus é presente. Aleluia, Jesus. E esse Deus presente, Ele quer ver fé no nosso coração. Ele quer que a gente creia. E como eu dizia, crer em Jesus é colocar Ele em primeiro lugar. É colocar Ele como centro da nossa vida. Crer em Jesus. Crer no Senhor. Às vezes somos bons seguidores. Às vezes somos bons em ir atrás. Somos bons em curtir as coisas que Jesus faz. Somos muito bons em compartilhar as maravilhas que Jesus faz. Mas somos péssimos em viver o que Jesus disse para a gente fazer. Somos péssimos em colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Somos bons seguidores. Não damos problema para Jesus. Não damos muito problema. Tomé não dava muito problema para Jesus. Estava lá no meio. Jesus mandava ir, ele ia. Ele seguia. Mandou levar os cestos com os pães. Ele cumpriu o que Jesus mandou fazer. Mas o descrente estava lá no meio. O que não cria estava lá. Estava no meio da igreja. O coração dele não estava entregue totalmente. Mas olha que maravilha de Deus, querido. Porque se fosse eu, se eu soubesse antecipadamente quem era o descrente e o traidor, meu irmão. Eu sou filho de nordestino. Já puxava a peixeira, né? Como é que é lá? Já cortava a cabeça na hora. Mas pela misericórdia de Deus, queridos, nós ainda assim podemos permanecer junto de Jesus. Mesmo muitas vezes não crendo. Mesmo muitas vezes termos a possibilidade de trair Jesus. Ainda assim Ele permite que o descrente e o traidor ande do lado dele. Porque o amor de Deus vence essas coisas. Porque o amor de Deus está acima das impossibilidades humanas. E Ele sabe que em algum momento a gente pode vir a crer.
Em algum momento a luz pode brilhar diante dos nossos olhos e a gente pode vir a crer no Senhor. Como Tomé, quando Jesus se apresentou para ele se humilhou diante de Jesus e fez uma das maiores confissões da Bíblia. Ele diz: olha, tu és rei meu e Deus meu. Ele reconhece Jesus como Deus. Ele coloca Jesus no seu devido lugar. Ele dá a Ele a glória devida ao seu nome. Ele reconhece que Ele é o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o grande Rei que era esperado entre os judeus. Ele reconhece. A fé brotou no coração dele. Por isso, querido, ainda que você não creia completamente, ainda que você esteja aqui simplesmente ouvindo uma palavra, ainda que você esteja sentado aqui duvidando no coração, não deixe de andar com Jesus, porque em algum momento a luz vai brilhar para você, a ficha vai cair, a revelação vai chegar e você vai reconhecer que Ele é o Senhor. Você vai reconhecer que Ele é Deus. Por último, essa palavra, esse alimento mostra quem são os traidores. Quem são os traidores de Jesus? Judas Iscariotes andou com Jesus. Judas Iscariotes era quem, segundo a Bíblia, levava a bolsa. Era o encarregado das finanças da igreja de Jesus. E no momento certo, no momento do alimento, no momento da ceia, no momento importante do ministério de Jesus, Judas se levanta e vai cumprir o seu propósito. Temos visto hoje, amados, muitos que já um dia estiveram à ceia com o Senhor. Muitos que um dia já participaram da mesa com Jesus, comeram do pão, beberam do vinho, comeram da carne e beberam do sangue de Jesus, mas que hoje senta o pau em Jesus, senta o pau na igreja, querem ser revolucionários de uma causa em que acham que estão sendo vencedores por revelarem os problemas que existem, quer seja na igreja, quer seja de alguns cristãos, por sua fé em Jesus. Quando agimos assim, queridos, estamos sendo traidores do reino de Deus. Estamos indo contrários à vontade de Deus para a nossa vida. Estamos ajuntando, estamos espalhando e não ajuntando. Estamos sendo joio e não trigo. Estamos sendo maldição e não bênção. E Deus quer que sejamos bênção na casa de Deus. Essa palavra mostra onde está o engano. Esse alimento verdadeiro mostra quem são os traidores, porque o traidor se entrega pelas suas palavras, pelas suas ações. Se entrega por aquilo que ele fala a respeito da igreja. Ele muda de lado. De uma hora para outra ele joga no outro time. Jesus, Ele nos dá a oportunidade, queridos, de voltarmos. Ele nos dá a oportunidade de compreendermos qual é a vontade dEle para a nossa vida, quais são os seus planos para a nossa vida. Se naquele tempo o alimento que Jesus estava oferecendo, ou simbolicamente, era o seu corpo, o seu sangue entregue na cruz do Calvário, Ele vai dizer que as suas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. E sabemos que Jesus entregou o seu corpo naquela cruz. E se hoje nós vamos, daqui a pouco, nos aproximar dessa mesa e comer um pão físico, Jesus se oferece e diz: a minha palavra hoje é espírito. A minha palavra hoje não está condicionada
às quatro paredes, não está condicionada aos desejos humanos. A minha palavra não está condicionada ao tempo, não está condicionada às posições político-ideológicas. A minha palavra, ela é espírito. Ela se comunica direto com o espírito do homem. Ela é uma espada poderosa. Ela é uma espada que atravessa juntas e medulas. Ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus nos deu, que se comunica com o nosso espírito. É o Espírito de Deus em ação. É a palavra que habita dentro do nosso coração. E sabido que no Antigo Testamento, o texto vai dizer que a vida da carne está no sangue. E hoje, Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos vida. E pelo seu sangue hoje nós temos a vida, e não qualquer vida, mas a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos passar a eternidade ao lado dele. Vamos passar a eternidade adorando o seu nome, glorificando, declarando que ele é Senhor da nossa vida, da nossa casa. Ao ouvir isso, muitos dos discípulos já haviam abandonado. Jesus volta para os 12 e diz: e vocês? Qual vai ser a posição de vocês? O que vocês vão fazer diante dessas coisas? E no verso 68, Simão Pedro dá uma das declarações mais bonitas da Bíblia. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Era comum naquele tempo terem mestres que surgiam, e esses mestres carregavam discípulos. Às vezes nós lemos esse texto apressadamente e lemos para que iremos. Mas o texto é claro, falando a respeito de alguém. Pedro estava reconhecendo: não existe outro que tenha mais sabedoria do que o Senhor. Não existe outro que seja mais poderoso que o Senhor. Não existe outro que possa nos dar um alimento verdadeiro como o Senhor. O alimento que traz saciedade, o alimento que traz saúde, o alimento que nos faz crescer, o alimento que nos dá vida. Para quem iremos? Não há outro. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Só o Senhor tem um alimento que nos faz revigorados para a vida eterna, capacitados à vida eterna. Só o Senhor nos traz o alimento em que não morreremos ao comer, mas viveremos para sempre. O alimento em que não mata a nossa saúde, mas que nos dá vida e vida eterna. É totalmente o contrário. O que o Senhor nos dá é o contrário do que estamos acostumados. Às vezes é difícil, às vezes pode causar um mal-estar, às vezes nós temos que mudar alguma coisa, temos que mudar os nossos hábitos, temos que mudar a nossa maneira de encarar as coisas, a vida, mas, Senhor, esse alimento nos muda, nos transforma, nos faz nova pessoa, nos faz novos homens e mulheres. Esse é o alimento que Deus tem para nós, queridos. As suas palavras são espírito e são vida. As suas palavras revelam o que está no nosso coração. Mostra os enganos no meio da igreja. Mostra aqueles que estão dispostos a trair. Porque a traição não começa da noite para o dia. A traição começa com uma indignação, começa com uma revolta, começa com um problema, começa com, de repente, começa-se a ignorar, começa-se a olhar para trás, começa-se a olhar torto. E quando vamos ver, ocorre a traição. Que possamos estar submissos à vontade de Deus. Aquilo que Deus tem a nos dizer, a nos revelar. Porque Ele tem um verdadeiro alimento para nós. Um alimento que leva para o céu,
Amém? Será que você pode baixar sua cabeça?